agora mais um programa Realidade. E eu estou aqui hoje com Márcia Tiburi, a fera da filosofia, mestre, doutora, uma das maiores filósofas do Brasil. E Márcia está acrescentando, enriquecendo o terceiro pimpim de literatura, Edgar Cavalheiro. Márcia, como foi para você, como está sendo para você participar desse terceiro pimpim de literatura, já que você não é uma literata propriamente dita, mas uma filósofa? Então, Patrícia, mas eu também escrevo romances. Eu já escrevi 4 romances, esse ano lancei um novo romance e terminei de escrever um 5º romance que sai no ano que vem. Então, eu escrevo também muita literatura, escrevo crônica, escrevo conto. Mas eu fiquei muito mais conhecida, eu acho, por conta da filosofia, porque eu escrevi vários livros de filosofia. E escrevi o Filosofia em Comum, Filosofia Brincante, O Olho de Vidro, que é um livro de filosofia também que discute a questão da televisão, onde você está trabalhando. E um livro, aliás, que está indicado ao Prêmio Jabuti desse ano. Fiquei muito feliz, fiquei sabendo anteontem. E eu fiquei muito contente, muito honrada de participar do Pimpim, no convite do Moacir Amâncio, porque eu acho que é um festival que é novo, é um festival pequenininho, charmoso, uma cidade que eu não conhecia. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a gostar muito, achei muito bonita, muito arborizada, com prédios históricos, muito charmosa. Fiquei feliz de ver o trabalho que as pessoas da cidade fazem com a literatura, com a Casa do Escritor. Achei muito bacana a homenagem que teve agora ao poeta da cidade. Achei tudo muito bacana, estou muito feliz aqui também de estar te conhecendo, te achando encantadora. Obrigada, Márcia, que é isso. E, Márcia, eu falei como literata e filósofa porque eu, investigando, desculpa essa palavra, investigando a sua vida na internet, eu vi que você fez um confronto entre o ser poeta e ser filósofo, que é uma coisa bem diferenciada, e eu vi então numa entrevista sua. Qual é a sua posição perante esses dois ícones tão diferenciados para você, que às vezes o nosso telespectador não tem esse conhecimento? Eu acho que tem uma diferença bem séria entre filosofia e literatura. Embora sejam duas experiências de linguagem, e duas experiências que envolvem a narratividade. No caso da filosofia, você está trabalhando sobretudo sempre com reflexão. E isso pode ser absolutamente oral, não precisa estar escrito. A matéria da filosofia é o pensamento que se esboça na forma de uma expressão verbal, oral, e que implica o diálogo, ou seja, duas pessoas conversando, duas pessoas buscando uma terceira coisa que a gente pode dizer que é o conhecimento. A literatura é um procedimento mais solitário. Você pode escrever o seu romance, ou escrever o seu conto, ou escrever a sua poesia, e passar a vida inteira guardando na gaveta. Um belo dia talvez alguém publique e aquilo pode chegar a alguém. Mas muitas vezes quem escreve, por mais que venha a publicar, por mais que busque um leitor, escreve principalmente para si mesmo. E a filosofia não tem chance dela ser feita para você mesmo, ela é sempre feita para um outro, com um outro. A minha produção com filosofia, ela sempre foi voltada para isso, voltada para os meus estudantes, que eu sou professora faz muitos anos, voltada para a comunidade, voltada para o meu país, para, enfim, os lugares onde eu transito, voltada assim para o mundo dentro do qual eu estou vivendo, para a cena contemporânea, dentro da qual eu estou fazendo a minha experiência como pessoa humana, também é isso. Mas eu pratico as duas coisas, escrevo literatura e escrevo filosofia, mas não só escrevo filosofia, eu vivo de fazer filosofia com as pessoas. Eu ando por aí falando de filosofia com as pessoas, que nem Sócrates andava lá em Atenas conversando de filosofia, eu também saio por aí conversando de filosofia. A literatura já é um processo mais isolado mesmo, que você fica lá sozinho no seu canto escrevendo. As duas coisas são muito bonitas de se fazer e muitas vezes essas duas coisas também elas confluem, elas se tocam. Às vezes você vê que o aspecto reflexivo, filosófico está na literatura e o aspecto narrativo ele também está na filosofia, né? Então
essas duas coisas elas se comunicam entre si, mas tem ao mesmo tempo essa diferença que eu acho que a gente não devia jogar fora para entender assim que tipo de experiência que a gente está fazendo a cada vez, né? Nada ouvir como quem sabe distinguir, né? Como uma mestre aí, a Márcia Tiburi, hoje comigo no Realidade. Márcia, vou te deixar agora numa saia justa. Brincando. Márcia, o Pimpim é o nosso encontro literário, como você presenciou. E você gostou? Se nós fizermos esse convite para você estar no quarto Pimpim de literatura, você virá, sim ou não? Claro que sim, imagina que eu vou perder. Vou vir para cá conversar com você de novo. Tá registrada a nossa entrevista. Tá gravado agora. Tá gravadíssimo. Todo mundo vai assistir, vai ver. Promessa é dívida, minha amiga, tá vendo? Exato, o convite está feito. Márcia, quando você foi uma... Eu conheci muito Márcia Tiburi. Quem não conheceu? Além dos trabalhos impressos, escritos de Márcia, também nós conhecemos ela através do programa Saia Justa, que foi uma grande protagonista deste programa. E Márcia, segundo a imprensa, dizia que ora você gostava deste programa, ora você não gostava deste programa. Qual é realmente a sua posição? Olha, eu acho que televisão é que nem a vida. Ora a gente gosta, ora a gente não gosta. Mas foi uma grande experiência, muito bacana. Foi muito bom ter feito Saia Justa, eu fiquei lá 5 anos. Eu só fiquei 5 anos também porque tinha muita coisa interessante nesse programa. O que eu gostava mesmo era, além de gostar da Mônica Waldvogel, eu gostava do fato de que eram mulheres conversando livremente sobre questões diversas. A gente tinha muito espaço para construir o programa, então não era uma produção de cima para baixo, era, enfim, nós mesmas que estávamos ali, que produzíamos as pautas, os conteúdos. Claro, com a ajuda de todo um pessoal bacana que dirigia, que fazia a produção do programa, mas tinha essa participação. Então não era assim, eu nunca me considerei apresentadora de programa, porque eu nunca estava falando o texto de outra pessoa. Era sempre aquilo que eu mesma considerava e que a gente mesmo inventava ali. Às vezes eu sugeria a pauta a outra pessoa, enfim, e assim ia. Eu escrevi um livro durante esse tempo e isso foi um estimulante também para eu ter continuado no programa tanto tempo, que é um livro, esse que eu falei há pouco, que é o Olho de Vidro, chama Olho de Vidro, a televisão no estado de exceção da imagem, que eu comentei que está até indicado ao Jabuti desse ano, como ensaio. E é uma reflexão sobre a televisão, porque televisão é uma coisa que todo mundo vê, mas ninguém pensa no que está vendo. Essa é uma questão, né? Então, um grande problema na nossa sociedade, uma sociedade cheia de analfabetismo, com um descaso tremendo em relação à cultura, em relação à leitura, em relação à educação, e, no entanto, uma sociedade, assim, devota da televisão. E, então, eu achei que era meu dever, eu mesma, que não assisto televisão, Patrícia, não tem televisão na minha casa, mesmo antes eu não assistia, muito raramente. Eu descobri que eu assisto muita televisão na rua, né? Que assisto televisão numa lanchonete, numa padaria, no avião, no aeroporto, no ônibus, no táxi, qualquer sala de espera você vê televisão. Eu descobri que estava sempre vendo televisão por aí, e que a televisão é onipresente no nosso cotidiano público, além do privado. Eu quis discutir isso, por isso escrevi esse livro, considerando que era meu dever. Eu que não assisto televisão, que sou professora de filosofia, que nunca fui ligada em televisão, de repente estava lá fazendo televisão e nem sabia o que era aquilo. E aí resolvi estudar, ler tudo, pesquisar tudo, analisar tudo e construir esse livro, que é uma abordagem realmente conceitual, uma abordagem que tenta refletir sobre o fenômeno da televisão na nossa vida contemporânea, no contexto do Brasil. Espero que tenha sido uma obra bacana, né? Olha que curioso, eu já tenho televisão na minha casa, mas não tenho tempo de assistir, né? Então as coisas são bem diferentes. Eu agradeço muito a filósofa Márcia Tiburi aqui no programa Realidade. Obrigada, Márcia. O convite está feito para o quarto Pimpim.
E dá uma palavrinha aí com o nosso pinhalense, uma mensagem aí de Márcia para Pinhal. Vamos ler, gente. Vamos ler muito, hein? O Pimpim de Literatura é uma festa muito bacana e para estimular a leitura das pessoas. Então leiam muito e vejam menos televisão. Obrigada, Patrícia. Obrigada a você. Voltamos com o próximo bloco do programa Realidade. A loja Brasil 40 Graus convida todos os clientes e amigos para conhecer suas novas instalações, agora muito mais ampla e com maior conforto para atendê-los. Aproveite também para conhecer a coleção 2012-2013 de moda praia e fitness. A loja Brasil 40 Graus fica na rua Marquês do Herval, número 110, Centro, Espírito Santo do Pinhal. Telefone 3651 4837. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Realidade. E agora, sentado comigo, do meu ladinho, Moacir Amâncio, esse escritor renomado no Brasil. E interessante é que o Moacir, ele é nascido em Pinhal, né, Moacir? É verdade. É pinhalense. E Moacir Amâncio, ele já é um veterano nesse festival literário Pimpim. É o terceiro Pimpim que ele comparece. Moacir, você, como já um ícone do Pimpim, o que você tem sentido a diferença do terceiro Pimpim com relação aos dois primeiros que tiveram? Olha, Patrícia, eu claro, acompanhei os três eventos. Eu vejo... Você sabe, eu não ia falar, eu prefiro não falar em diferença, mas em conteúdo, intensidade, essas coisas todas que isso vem se perpetuando. Eu vejo um amadurecimento das tendências que eu percebi logo no começo, das intenções que tem aqui. Ou seja, aproximar o público pinhalense dessas várias modalidades culturais que têm sido discutidas, têm sido trazidas para cá. Tem havido, sim, um enriquecimento de opções. Não é? Por exemplo, ontem à tarde eu ouvi lá aquela palestra sobre mangá, sabe, qual que é a demonstração, que isso é muito interessante. Outra coisa também, a produção de textos profissional, com textos romances, contos e tal, para atingir um público assim, maior, que permita também que os autores desses textos vivam disso. Não é? É uma extensão, na verdade ele está se invertendo, né? Porque primeiro havia essa produção ficcional, do best-seller, sei lá como se chama, ou como as pessoas querem chamar, e isso ia para a televisão e para o cinema. O que a gente está vendo aqui no Brasil que é interessante é que os autores de novelas de televisão, ou do rádio não tem mais, que são escritores profissionais e roteiros, eles é que estão, de certa forma, sendo refletidos pela ficção e pelas técnicas que estão sendo empregadas, porque agora está havendo realmente uma consciência maior de que escrever é realmente um trabalho técnico. Ou você é um arquiteto, você sabe muito bem. Ou a arquitetura é uma arte. Se ela não é uma arte, ela é uma porcaria. A gente sabe disso. Aqueles caixotes para as pessoas entrarem como ratoeiras. Tem ratoeiras lindas, mas prédios desse tipo não são bonitos. Não tem nenhuma preocupação estética. E quando eu digo que não tem uma preocupação estética, é porque também quero dizer que as pessoas que vivem lá dentro vivem num ambiente desumanizado. Isso eu quero dizer. Esses caixotes horrorosos, né, que estão, infelizmente, se espalhando por todo lugar como uma praga. Imagina uma cidade como Pinhal de Olha, se dá um mal-estar quando eu vejo isso. Bom, agora, então, não se imagina que um
prédio, uma casa, ela seja erguida e se sustente sem conhecimento, sem um conhecimento técnico, não é? Existem também os engenheiros que vão lá dar sustentação para as ideias do arquiteto. Sem isso você não tem uma casa, ela cai. Não é isso? E a mesma coisa é um livro, a mesma coisa é um poema, uma música, na verdade. Então essa discussão, isso é muito importante, eu estou enfatizando, porque aí e também tivemos essa semana uma verdadeira ode à inspiração, não é? Que foi a palestra do poeta Ferreira Goulart, né? Um grande poeta e que falou com muita propriedade sobre esse fenômeno que é esquecido. Eu falei muito de técnica, claro que a técnica é fundamental, senão a inspiração não se sustenta, ela cai. Mas sem inspiração, a gente também não tem para onde ir, não. Moacir, é nítido esse entusiasmo que você tem para com o Pimpim. Parece que você vai se tornar uma relíquia do Pimpim. 3 anos aí. Você pretende estar aqui no 4º Pimpim de literatura? Se for possível, e se achar que eu posso ajudar, tem alguma utilidade, eu estou à disposição, é claro. E isso aí não. Eu disse a você, isso aí esse tipo de atividade faz parte da minha rotina. E outra coisa, eu gosto muito de rotina. Que bom. Então já fica o convite do nosso pinhalense para o Moacir estar aqui no 4º Pimpim, porque você, Moacir, só vem para enriquecer, acrescentar na cultura pinhalense. É o orgulho da nossa cidade, orgulho nosso pinhalense de ter Moacir Amâncio, esse renome nacional como um filho da terra. Muito obrigado, eu fico muito contente com isso, com essa acolhida e essa... Mas não pense, eu aprendo muito, eu vejo muita coisa. Tivemos uma conversa ontem no hotel, eu e o Antônio Torres, com o José Geraldo Mota Florense. Isso. E foi uma conversa assim de nem 10 minutos. Foi uma coisa maravilhosa a conversa com ele. Sabe? E hoje de manhã, a homenagem ao João Roson, uma coisa tocante, bonita, verdadeira, sabe? Raríssimo hoje em dia, que a família foi toda... Os problemas, as famílias estão todas desaparecendo e não há preocupação com essa seriedade, essa ternura. Isso é amor. Isso é amor, isso é uma coisa realmente muito bonita e é sempre bom a gente receber uma lição de amor. O amor. Amor é tudo nessa vida. Moacir, queria agradecê-lo imensamente por você fornecer essa entrevista para nós. Obrigada, em nome de Pinhal. Eu agradeço muito pela sua visita ao Pimpim e que eu sou sua fã. Sempre serei, né? Sempre estou acompanhando assim o teu caminho. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. Obrigado. Voltaremos rapidinho após o intervalo para o 3º bloco do programa Realidade. A loja Brasil 40 Graus convida todos os clientes e amigos para conhecer suas novas instalações, agora muito mais ampla e com maior conforto para atendê-los. Aproveite também para conhecer a coleção 2012-2013 de moda praia e fitness. A loja Brasil 40 Graus fica na rua Marquês do Herval, número 110, Centro, Espírito Santo do Pinhal. Telefone 3651 4837. Estamos de volta com o 3º bloco do programa Realidade. E agora
comigo, dando uma entrevista, o pinhalense Silvio Tamazo, que não reside em Pinhal, está em São Paulo, acabou de defender o mestrado na USP e ele veio para enriquecer o terceiro Pimpim de literatura, Edgar Cavalheiro, uma vez que ele é grande estudioso desse escritor pinhalense Edgar Cavalheiro. Silvio, muito obrigada pela sua participação no programa Realidade e gostaria de te perguntar qual a avaliação que você faz do terceiro Pimpim de literatura Edgar Cavalheiro, com esse olho clínico de literatura, de escritor que você é. Patrícia, bom dia, obrigado pela oportunidade. O evento realmente é um sucesso, ele vem se reafirmando ano a ano. Esse terceiro evento está coroando aqui Pinhal com essas presenças ilustres dessas pessoas tão importantes para a nossa história, não só a história literária do Brasil, mas o Ferreira Goulart, a Márcia Tiburi, os ilustres pinhalenses, o Moacir Amâncio, o Antônio Torres. O evento está se solidificando, está crescendo. Você sabe que esses dias eu fiz uma pesquisa no Google, até para ter uma ideia de como é que o Pimpim aparecia, né? Busquei lá festa literária, evento literário, e o Pimpim ele aparece ali já com uma certa facilidade, inclusive mais fácil do que eventos maiores que estão ocorrendo no Brasil. Então, é de uma satisfação danada a gente ver como isso ocorre numa casa maravilhosa como é, primeiro, Pinhal, e segundo, esse Teatro Avenida, que é uma bênção realmente para a cidade. Eu aproveito para convocar a população para que participe, para acompanhar, tomar parte mesmo, que essa é a Pinhal que a gente quer, uma Pinhal de mais cultura, né? É o que a gente precisa. É uma das grandes prioridades. As pessoas falam, não, precisamos de saúde, educação e transporte. Sim, mas cultura está lá em cima também, é muito importante. Participem, então, porque vale muito a pena. Os eventos são imperdíveis. Concordo com Silvio, a cultura tem que ser em primeiro lugar. Silvio, há pouco tempo você ministrou na nossa Unipinhal um curso de poesias, literatura, todo histórico. Como que foi este curso e você pretende abrir novas turmas? Sim, Patrícia, de fato foi uma satisfação imensa poder participar da Unipinhal, modestamente com uma colaboração de um curso de extensão como foi esse nosso, de poesia, de um aspecto. A proposta inicial do curso foi contar um pouco da história do Brasil através da poesia e contar um pouco, porque o que acontece é o seguinte, os poetas também se debruçaram sobre a história do Brasil, né, compondo poemas. Então eu quis pegar eventos marcantes desde lá do descobrimento e como que os poetas retrataram isso. Então, a escravidão do negro, o ciclo do açúcar, claro que passando pelas escolas literárias também, né, tradicionais, então dava uma apresentaçãozinha sobre o ciclo literário, o barroco, o arcadismo, o modernismo, o romantismo, e ao mesmo tempo pontuando, fazendo uma corrida na linha cronológica, pontuando com os eventos grandes do descobrimento, da República, enfim, Era Vargas, e aí pensando poetas de todos os tempos brasileiros que foram descrevendo esses eventos no campo poético, né? Então essa foi uma proposta inicial que a gente fez, eu acho que com muito sucesso com o Unipinhal. O professor Eliseu, que é o reitor, deu um total apoio desde o primeiro momento. A professora Valéria também eu tenho que agradecer muito o incentivo, e de fato a repercussão foi grande. A gente já estamos ensaiando aí criar novos, talvez uma repetição desse mesmo curso, mas até um desmembramento dele para focar, porque a gente teve 12 aulas aos sábados, mas a gente, por mais que já sejam bastante aulas e bastante horas, o tempo ainda é escasso. De fato, fica assunto por ser desenvolvido, a parte histórica às vezes fica um pouco defasada, então a tendência é a gente desmembrar, talvez fazer um curso e até ampliar também, um curso de poesia antiga, clássica, né, greco-romana, talvez um específico sobre o modernismo, que a gente tem muito o que falar. E um destaque que é interessante também, que o pessoal está adorando, é
que eu abordo os poetas pinhalenses também. Né? A gente traça um histórico aí de alguns e lemos lá. Poesia realmente muito gratificante. Ô Silvia, eu fiz essa pergunta com bastante pretensão, porque eu pretendo cursar, né, esse nobre curso que foi ministrado. Infelizmente não deu para eu fazer, mas a próxima vez eu vou com certeza. Silvio, você que já não está mais em Pinhal, você está no mundo, porque quem vive na cidade de São Paulo, né, está numa das maiores cidades do mundo, então está aberto para toda uma sociedade aí e não mais uma sociedade tão limitada. Como que você vê a adesão do brasileiro para a literatura, para a leitura de uma forma geral? Patrícia, sua pergunta é muito inteligente, muito oportuna, inclusive. A gente, por mais que a gente possa fazer qualquer crítica aos tipos de leitura que hoje em dia existem, principalmente aqui no Brasil, pelo que a gente estuda, né? Não para expandir para o mundo inteiro, mas aqui no Brasil, restrições, não, porque esse tipo não é exatamente um tipo, ou a própria literatura que está sendo fornecida nas escolas para os alunos, na formação, o que pode. Há pouco tempo se questionou em termos de posturas políticas, ou é racismo, não é racismo, não sei o quê. Olha, eu vejo com muito bons olhos, em princípio, isso é fato também estatístico, que o brasileiro, assim como a população mundial, com esse desenvolvimento tecnológico, a população acaba escrevendo, tem mais acesso à leitura e à escrita. Você pode pensar, mas isso, que leitura que é? A leitura dos blogs, ou a leitura das redes sociais, ou do Twitter, que é uma leitura muito telegráfica, né? São textos curtos. Então, hoje se lê mais ou menos do que antigamente, muito mais. Isso, então, eu acho que esse é o ponto positivo, esse é o grande benefício da modernidade, eu acho. De fato, só que a compreensão, eu acho que o grande risco está... E aí talvez é uma coisa para se pensar. O grande problema da educação e da leitura, talvez, de um país é que você não consegue trocar a roda do carro, o pneu furado, com o carro andando. Né? Teria que parar o sistema para recomeçar tudo de novo. Então, não dá. O sistema está andando. Eu acho que o que a gente tem sido, a face negativa de tanta informação e de tanto avanço tecnológico, é que a gente está priorizando a informação e não a compreensão. A análise, sabe, a reflexão. Também tem outro, é um complexo, realmente eu não vou conseguir te responder de fato. Eu acho que tem alguns aspectos positivos que devem ser analisados e, né, ressaltados, mas também existem negativos, porque a interatividade dos meios digitais, ela promove também a população e as crianças e gente da idade em educação, né, ela promove, é uma via de duas mãos, quer dizer, você consegue interagir, o discurso vai e ele volta. Isso é positivo comparado aos meios tradicionais, que era primeiro a escola tradicional, que o aluno só sentava e dizia hoje em dia o aluno já interage mais com o professor. Segundo, a televisão é um meio de educação também, isso é inegável, seja pelo lado bom, seja pelo lado ruim, seja com jornais ou não. Com novelas, enfim, as pessoas se educam. Mas a televisão é uma via de mão única, as pessoas só recebem. E o computador, os meios digitais, eles permitem que haja essa interação, essa ida. Então, esse também é um aspecto positivo. As pessoas começam a tomar parte da sua história. Né? Enfim, não sei se eu te respondi direito. Perfeitamente, Silvio, compreendi a tua resposta e é essa mesma a dúvida que fica entre nós e acho que na cabeça dos escritores mais ainda. Agradeço muito a sua entrevista, a sua nobre participação na terceira Pimpim de Literatura, que veio para engrandecer esse evento. Silvio. Obrigado, Patrícia. Parabéns. E finaliza aqui o programa Realidade dessa semana, que teve como entrevistados os ilustres, as celebridades Silvio Tamazo, Moacir Amâncio e Márcia Tiburi. Voltamos na semana que vem com um novo programa Realidade. Muito obrigada, boa noite.